Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos a respeito do Sermão do Monte. Nós estamos na série Novos Começos, Valores Eternos. E nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito do ensino de Jesus sobre a vingança. Esse texto está lá em Mateus 5, entre os versículos 38 e 42. Eu quero iniciar lendo esses 5 versículos para que nós possamos compreender aquilo que Jesus está falando a respeito da vingança. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Pois bem, aqui Jesus mais uma vez, se dirigindo àquela multidão, ele começa a ensinar a respeito agora da vingança. E mais uma vez Jesus começa: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Pois bem, esse ensino aqui da palavra de Deus, mais uma vez está fazendo um apontamento para o Antigo Testamento. Lembre-se, havia uma lei, haviam ensinamentos a respeito de todos os assuntos no que tange às questões sociais. E aqui, Jesus, então, apontando para aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento, ele introduz, então, mais uma vez um ensino mais profundo, olhando mais uma vez para o coração do homem. Eu quero ler com você também aquilo que está escrito em Mateus 15, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Aqui, mais uma vez, Jesus também aponta para o coração do homem. Não se trata simplesmente de obedecer uma lei, não se trata simplesmente de cumprir aquilo que havia sido escrito, mas se refere especialmente ao coração do homem. E aqui Jesus então conduz aquela multidão a olhar para dentro do seu coração. E por isso ele diz, a partir do versículo 39, eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. E aí ele continua falando uma série de ensinamentos, como nós lemos aqui anteriormente. Diante disso, diante do fato de que Jesus faz um apontamento para o Antigo Testamento, eu quero ler aquilo que está escrito em Êxodo, no capítulo 21, entre os versículos 23 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aqui, nesse texto, o texto escrito por Moisés, Moisés está dizendo ao povo que, na medida com que alguém pudesse ter sido prejudicado, esse teria direito, por lei, garantido de retribuir na mesma moeda. O texto é muito claro, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura e assim por diante. O que o texto, aqui em Êxodo, está dizendo é que, de acordo com a lei, um homem tinha o direito de retribuir o mal que havia sofrido. Se o mal fosse o olho direito, ele poderia também tirar o olho direito daquele que o agrediu. Se o dano fosse uma queimadura, ele, na mesma medida, poderia também devolver uma queimadura.
Mas aqui, mais uma vez, Jesus é radical. Ele vai na raiz do problema. E como lemos aqui em Mateus 15, a raiz do problema estava no coração do homem. Vamos lembrar que o ensino de Jesus aqui é a respeito da vingança. Eu quero ler também aquilo que está escrito em Levítico, no capítulo 24, nos versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, Levítico 24, 19 e 20. Se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Aqui, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo que na medida com que somos prejudicados, nós também poderíamos ter o direito de retribuir. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que nós precisamos olhar para o nosso próximo, especialmente com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. E para que essa verdade se concretize no nosso coração, algo que não é fácil de compreendermos. Como retribuir a face após ter sido golpeado em uma das faces? A Bíblia vai dizer que quando golpeado na face direita, devo oferecer a esquerda. Isso não cabe dentro da nossa lógica, mas o que Jesus está chamando a atenção aqui é para a verdade de que eu e você precisamos nos deixar encher pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E para entendermos isso com clareza, precisamos olhar para a nossa condição. A Bíblia diz que todos nós pecamos e assim destituídos estamos da graça de Deus. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Ou seja, eu e você, enquanto pecadores, estávamos condenados à morte. Porém, por meio do sangue de Jesus, o sangue inocente de Jesus vertido na cruz, eu e você fomos redimidos. E partindo então desse princípio da graça e da misericórdia que recebemos de Deus, eu e você praticamos então essa verdade para com o próximo. É por isso que essas palavras de Jesus passam a fazer sentido quando olhamos para o próprio Jesus. Eu e você entendemos aqui que precisamos retribuir o mal com o bem. Eu quero ler o texto que está escrito lá em Provérbios 25, 21. Diz assim a palavra do Senhor: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Aqui, meu irmão, minha irmã, perceba que Deus, aqui inspirando Salomão a escrever essas palavras, ele não está dizendo se o seu cônjuge tiver fome, ou se o seu filho tiver fome, se o seu amigo tiver fome, dele de comer. Não, o texto é claro, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Aqui, em contraponto com aqueles textos que lemos a respeito da lei, onde um homem ou uma mulher tinha o direito de retribuir o mal que havia recebido. Aqui, o texto, inspirado por Deus, ele vira essa questão do entendimento a respeito da vingança. E ele vai dizer, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é que eu e você precisamos retribuir o mal que recebemos com o bem. Porque perceba que o contexto aqui é de um inimigo, alguém que está te prejudicando, alguém que está te perseguindo, alguém que está te fazendo mal. E a Bíblia então vai nos ensinar que, diante desse inimigo, nós devemos entregar o bem a ele. E aqui, no texto que estamos lendo em Mateus 5, a partir do versículo 38, eu e você podemos entender que a Bíblia, aqui palavras de Jesus, a Bíblia não está pedindo que eu e você apenas devolvamos aquilo que recebemos, não. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus espera de nós uma atitude de amor,
uma atitude de compaixão, uma atitude de misericórdia. Porque precisamos nos lembrar que essa mesma graça, essa mesma misericórdia, esse mesmo amor, nós um dia recebemos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos nos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte, ou seja, eu e você estávamos condenados à morte, mas a obra de Jesus naquela cruz nos redimiu. Ou seja, nós que éramos inimigos de Deus, recebemos o amor de Deus. E Deus, Ele trabalha o amor para conosco da seguinte forma: o amor de Deus nos alcançou. Por isso, esse amor precisa também sair de nós e alcançar outros. É por isso que Jesus dá a ênfase aqui naquilo que eu e você precisamos fazer. Se por um lado a lei dizia que eu poderia retribuir o mal que eu recebi, aqui Jesus está dizendo que, assim como eu recebi o amor do Pai, por meio de Jesus eu também preciso retribuir esse amor. E aqui no contexto de Provérbios e também no contexto de Mateus 5, entre os versículos 38 e 42, nós podemos, numa leitura natural, não enxergar nenhuma lógica nesse texto. Porque o texto diz que se eu levar um tapa na face direita, eu devo oferecer à esquerda. Não há lógica. O princípio aqui não é da lógica, o princípio aqui é da misericórdia, é do amor. É por isso que o texto de Provérbios diz que se o meu inimigo tiver fome, eu preciso dar-lhe de comer. E aqui Jesus traz essa ênfase a respeito da nossa atitude para com o nosso próximo. Perceba que o que Jesus está dizendo aqui é que eu e você devemos fazer mais do que é esperado, mais do que aquilo que a lei diz. Ou seja, exige-se do cristão mais do que a lógica. Exige-se do cristão um coração cheio de amor, um coração cheio de misericórdia, um coração disposto a perdoar e a fazer o bem. Esse é o centro do ensinamento de Jesus. A Bíblia é muito clara quando vai falar a respeito da vingança. A Bíblia vai dizer que a vingança cabe a Deus. Deus precisa ser o nosso vingador e não nós mesmos. Eu quero também chamar a atenção para aqueles textos que lemos lá em Levítico e Números, falando a respeito da vingança. Perceba que o texto que lemos lá em Levítico e Números, que fala a respeito da vingança, trata a respeito daquilo que alguém poderia retribuir na mesma medida, na mesma moeda. Porém, algo que precisa ficar muito claro: essa pessoa que havia sofrido o dano, ela não tinha o direito de deliberadamente ir lá e ferir o outro. Não. Quem julgaria isso era um juiz. E assim, esse juiz então usaria a lei da retribuição, permitindo que aquela pessoa fizesse isso. Ou seja, a intenção da lei não era regulamentar ou encorajar a vingança, mas era de limitar a vingança. Mas Jesus, com o seu ensino, traz a verdade de que eu e você precisamos retribuir o mal com o bem. Eu quero ler aquilo que está escrito aqui mais uma vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 42. Diz assim: dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Jesus conclui esse ensinamento dizendo que nós devemos ter liberalidade no nosso coração. E aqui a liberalidade não se refere apenas a recursos, mas se refere também a atitudes. Liberalidade significa também uma disposição não apenas em abençoar, mas uma disposição em perdoar, uma disposição em caminhar com alguém que necessita, uma disposição em ceder o ombro para consolar. Aqui nós podemos mais uma vez e devemos olhar para o exemplo de Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus.
Somos imitadores de Cristo e por isso precisamos entender esse ensino como um chamado que Deus nos faz para sermos liberais nas nossas atitudes, não olhando para aquele que vai receber aquilo que vamos entregar, mas sim olhando para Deus, entendendo que já recebemos dele algo que não merecíamos. E se recebemos algo que não merecíamos, precisamos também dar a outros, mesmo que esses não mereçam. Vale lembrar que nós éramos inimigos de Deus e Deus, ainda assim, nos abençoou, nos amou, nos resgatou, mesmo quando nós não merecíamos. E por isso, se recebemos o amor de Deus, se fomos alvos da graça e da misericórdia dele, também precisamos retribuir essa graça e essa misericórdia. Nesse ensino de Jesus a respeito da vingança, Jesus troca uma retaliação limitada por nenhuma retaliação. Um teólogo chamado Robertson vai escrever o seguinte: Jesus queria dizer que a vingança pessoal é tirada das nossas mãos. Ou seja, o cristão ele não vai pagar o mal com o mal, mas ele vai pagar o mal com o bem. O cristão não deve apenas dominar as suas ações, mas principalmente as nossas reações. Porque aqui, meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para o nosso coração. Como têm sido as nossas reações? Porque as nossas reações falam muito a respeito de como está o nosso coração. Diante de uma frustração, diante de uma inesperada surpresa, diante de um aborrecimento, como nós temos reagido? A nossa reação fala muito a respeito do nosso coração. Eu e você, enquanto discípulos dele, nós não devemos tomar o comportamento do outro como um padrão nosso. Eu e você não podemos nos deixar governar pela maneira como os outros agem. Esse é o centro do ensinamento aqui de Jesus. Eu e você precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos ser uma ponte sobre as águas, um farol. E como seremos tudo isso que falamos, se não nos comportando de maneira diferente do mundo? O que Jesus traz aqui é um novo padrão de comportamento, um padrão que abre mão da vingança própria, um padrão de vida que abre mão da reciprocidade. Eu não pago o mal com o mal, mas eu pago o mal com o bem. E para concluir, eu quero fazer um contraponto, mais uma vez, ao ensino da lei e ao ensino de Jesus. Porque aqui o mais importante não é a questão legal, jurídica, mas sim a prática do amor e da misericórdia. E eu digo isso porque, de acordo com a lei, uma pessoa que tinha algo a receber do outro, ela poderia tomar a capa dessa pessoa como forma de pagamento. Isso era um ato legal. Porém, aqui Jesus mais uma vez chama a atenção não para a validade legal do ato, mas sim para o coração, para a disposição em perdoar, entendendo que a Deus pertence a vingança, entendendo que mais importante do que cumprir a lei é sim praticar o amor e a misericórdia para com o próximo. É por isso que Jesus vem ensinando isso, dizendo, por exemplo, que se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Jesus, como falamos anteriormente, ele não veio suprimir a lei, mas ele veio cumpri-la. E ele veio cumprir num nível mais alto de exigência, porque ele veio transparecer o coração de Deus. E ele veio para que os ensinamentos, aquilo que estava no coração de Deus, fosse praticado também pelos seus discípulos. Aqui nós temos um ensinamento também a respeito da caminhada. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 41 assim: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Aqui, mais uma vez, nós temos a lei que obrigava uma pessoa
a caminhar 1 milha com um oficial romano. Porém, aqui Jesus está dizendo, olha, se te pedirem ou se te obrigarem a andar 1 milha, não ande apenas 1 milha, mas ande 2 milhas. O que Jesus está querendo dizer aqui é que eu e você precisamos ter um coração prestativo, precisamos ter um modo cordial de viver e assim iremos transparecer a presença de Deus habitando em nós. Pois bem, eu quero concluir essa aula lendo aquilo que está em Mateus 5,48. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. De acordo com o texto, eu e você somos chamados para fazer além das expectativas humanas. Eu e você somos chamados a satisfazer as expectativas do céu, apresentando o coração de Deus através das nossas atitudes. Pois bem, nós vamos ficando aqui com essa aula da Escola Bíblica Alameda e na semana que vem nós continuaremos falando a respeito do Sermão do Monte. E vamos falar a respeito do texto de Mateus 5, entre os versículos 43 e 48, que fala justamente a respeito do amor aos nossos inimigos. Eu desejo a você uma semana abençoada e te peço que você compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e inscreva-se no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Eu te vejo na próxima aula da Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe.